Mas o que é esse colesterol? Uma hora fala que tem que ser alto, outra hora fala que tem que ser baixo. Minha avó tem 97 anos, tem colesterol de 300 e nunca teve nada. Esse médico do Instagram falou que tem que ter o colesterol alto, senão você não faz hormônio. Sou o Dr. Leandro Vasconcelos, sou médico clínico, sou cardiologista e eu vou estar aqui sempre trazendo conteúdos para que você possa viver mais e melhor. Vamos entender de uma vez por todas essa história do colesterol? Primeira coisa, é importante você entender isso, porque não há dúvidas de que a alteração nos lípides está relacionado com a produção de placas nas artérias do coração e do cérebro e são causa de doença cardiovascular. A doença cardiovascular, infarto, AVC é a principal causa de morte no mundo. Mais do que todos os cânceres juntos. Não matam mais do que a doença cardiovascular. E a gente tem muitos anos de conhecimento sobre os lípides. E eles são sim um fator causal para a doença cardiovascular. Mas vamos desmistificar, entender algumas coisas de uma vez por todas? Então o colesterol, ele nada mais é do que uma substância com 27 carbonos. E ele tem uma característica física de que ele não se mistura na água. Essa é a característica das gorduras. Outras duas substâncias que são gorduras que nós temos no nosso corpo são os triglicerídeos, que eles são uma forma de ácido graxo que é utilizado para produção de energia. A quebra dos triglicerídeos gera uma energia. E os fosfolípides, que também são importantes para nós, para a formação da membrana das células. E o colesterol, ele é essencial para a vida. Pessoas que têm doenças genéticas que não produzem colesterol, elas têm doenças muito graves, elas são muito doentes. E o colesterol é importante para a formação de hormônios como testosterona, estradiol, cortisol, aldosterona, vitamina D. Importante para a produção também da membrana das células, neurônios, ácidos biliares. Então, o colesterol é essencial, mas ele também pode ser tóxico para a célula. Se tiver um excesso de colesterol dentro da célula, ele vai cristalizar e fazer a célula morrer. Então, o nosso organismo precisa ter uma forma de controlar e regularizar colesterol no nosso organismo. Mas como que eu vou transportar a gordura que não se mistura na água através do sangue, que é um meio parecido com a água? Eles não se misturam. Então, para a gente transportar o colesterol no nosso sangue, a gente tem que enrolar ele através de proteínas. E a gente produz essas formas esféricas, que são chamadas lipoproteínas. E o primeiro conceito que você tem que entender é que a doença cardiovascular não é uma doença relacionada ao colesterol. É uma doença relacionada às lipoproteínas. O exame de sangue, ele mede o quanto de colesterol tem nas lipoproteínas. Esses barquinhos que carregam o colesterol que eu comentei. Mas o problema não é o quanto de colesterol tem na lipoproteína. Não é quanto de passageiro tem no barquinho. O problema da doença cardiovascular é pelo número de barquinhos, pelo número de lipoproteínas. É claro que quanto mais passageiros, provavelmente mais lipoproteínas. Mas nem sempre. E muitas vezes o exame do colesterol comum ele pode enganar. A gente descobriu através de estudos a partir dos anos 50 em que as pessoas estavam tendo muito infarto e a gente não sabia o que causava isso. A gente seguiu essas pessoas ao longo dos anos e foi vendo, esse aqui infartou, esse aqui infartou, esse aqui infartou. O que eles têm em comum? E aí a gente descobriu os fatores clássicos de risco cardiovascular, como colesterol alto, a pessoa fumava, tinha pressão alta, era obeso, sedentário, e esses são os fatores de risco cardiovascular. A partir daí a gente começou a aprimorar esse conhecimento. E a gente viu que não era o colesterol total, mas existiam tipos diferentes de lipoproteínas. A gente botava o sangue dessas pessoas numa centrífuga e viu que as lipoproteínas se dividiam em densidades diferentes. E a gente começou a entender um pouco melhor o que divide essas lipoproteínas, que podem ser de alta densidade, ou baixa densidade, ou densidade intermediária, ou muito baixa densidade. Além da densidade, é a característica do tipo de proteína que está envolvendo essa lipoproteína. Então, existem as lipoproteínas que carregam a lipoproteína A e a lipoproteína B. E a doença cardiovascular está relacionada ao número de partículas de lipoproteínas da família B, no qual o LDL é o principal representante. Cerca de 90% das nossas lipoproteínas do tipo B, vamos convencionar que eu vou falar ApoB a partir de agora, porque são apolipoproteínas B, as ApoBs, o principal representante é o LDL, mas existem outras. Existe o VLDL, o IDL, os quilomicrons e a LPAzinha. Assim mesmo, A minúsculo. Ela é um tipo de LDL, com uma apolipoproteína Azinha, que confere a ela uma característica com maior risco cardiovascular. Então,
Não importa o quanto de colesterol você tem no sangue, importa o número de partículas apolipoproteína B. A gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, mas eu queria mostrar para vocês que não existe o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom do HDL é o mesmo colesterol do LDL, é o mesmo colesterol. A questão é, as lipoproteínas do tipo B, elas têm a capacidade de entrar dentro da parede do vaso, ficarem presas lá e a partir daí começa uma resposta inflamatória no vaso que vai produzir a placa. Um dia essa placa pode se romper e a pessoa ter um infarto se for uma placa no coração ou um AVC se for uma placa no cérebro. Qual é o principal fator de risco para isso acontecer? O número de partículas apolipoproteína B. Quanto maior esse gradiente de ApoB, maior a probabilidade de ela bater dentro da artéria, entrar na parede do vaso e a partir daí ter esse processo iniciado. Esse foi o primeiro vídeo. A gente tem muito para falar sobre o colesterol, sobre a apolipoproteína, mas eu queria desmistificar esse primeiro conceito de colesterol bom e colesterol ruim. O que importa não é o colesterol, são as lipoproteínas, especificamente as lipoproteínas B. Até mais, pessoal!